Bom dia! Hoje são 21 de outubro de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o quarto vídeo da série Os Sinais da Vinda de Jesus. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o folheto que aqui está, com o título Jesus está voltando. Jesus está voltando. Este folheto aqui é da Igreja Pentecostal Espada do Espírito, situada aqui em Brasília, correto? Neste folheto aqui estão apenas os sinais de Mateus capítulo 24, versículos 6, 7 e 8, correto? Apenas esses sinais aí. E eu estou aqui indo além desses sinais, pegando ainda mais sinais aí da vinda de Jesus, correto? Muito bem. Jesus algum ressuscitou, Jesus algum subiu aos céus como sobe um helicóptero, e Jesus algum vai voltar algum dia ao planeta Terra, correto? Tudo isso é ilusão religiosa cristã. Os sinais que estão em Mateus capítulo 24, quando Jesus ali no Monte das Oliveiras, ele estava sentadinho, e os discípulos perguntaram-lhe quais eram os sinais que avisavam que Jesus iria voltar, o Messias. E Jesus aí passou esses sinais. Só que tudo isso, gente, é ilusão. Estão enganando vocês. Os sinais que estão lá em Mateus 24 eram para aquele tempo, há 2000 anos, na Palestina, e não para hoje. Quando alguém lhe disser que um fato que ocorre hoje na Terra, no Brasil, Estados Unidos, Israel, etc., se alguém lhe disser que isso aí é o cumprimento de uma profecia que está na Bíblia, essa pessoa está gozando da sua cara. Está gozando da sua cara. Está enganando você. E é o que estou aqui mostrando nesse vídeo, correto? E vamos mostrar mais um aviso, mais um sinal aí de Jesus, que era para aquele tempo e não para hoje, corretinho? Então vamos aqui ao quadro para explicar isso direito. Muito bem. Antes de entrar no assunto, veja lá. Netflix, o documentário Holy Hell, correto? Holy Hell. Netflix, você capta aí, não é isso? Por meio daquele TV, né? Smart TV, correto? Smart TV. Então, esse documentário aí é simplesmente maravilhoso. Quem gosta de estudar religião não pode perder esse documentário aí, com imagens reais de um guru lá nos Estados Unidos da América do Norte, um país lotado de malucos. Pois bem, esse documentário aí mostra um guru que fala sobre espiritualidade, certo? E ele aí enganou e ainda engana muita gente lá nos Estados Unidos. Basta olhar para a cara desse guru aí, que você já diz que ele é uma pessoa com debilidade mental. Não é uma pessoa normal. Basta você olhar para os olhos do pastor aí, do guru norte-americano, correto? Muito bem. Esse documentário aí traz imagens reais lá do grupo de norte-americanos que adorava o guru. E aí, pessoas lá dos Estados Unidos, pessoas bonitas, mulheres bonitas,
e com um bom nível de educação. Mulheres formadas, homens formados, médicos, engenheiros, advogados, todos aí foram enganados pelo guru. Aí alguém pergunta, como é que pode um médico ser enganado acreditando em espiritualidade e tal? Alguém faz essa pergunta, não é? Um médico. Ora, o médico também é um ser humano. E o ser humano adora ilusão, adora ser enganado, correto? É por isso. Então aí você vê esse documentário, Holy Hell, muito bom. Mostra aí como é fácil enganar as pessoas, correto? Então vamos agora para aqui mais um sinal da vinda de Jesus, correto? Muito bem, sinais da vinda de Jesus, o número 4, né? O vídeo. Olha, os sinais que estão em Mateus capítulo 24 e que foram abordados até agora, estão aí nos versículos 5, 6, 7, 8 e 9, correto? Como eu disse no início, esse folheto aí da Igreja Pentecostal Espada do Espírito, eles trazem apenas os sinais que estão nos versículos 6, 7 e 8, correto? O folheto só traz esses sinais aí. E eu já estudei esses sinais no primeiro vídeo, correto? Muito bem. Eu fui mais além ainda. Peguei também o sinal da vinda de Jesus, que está no versículo 9. E aí eu fiz o segundo vídeo, não é isso? Muito bem. Fui mais ainda. Peguei o sinal que está no versículo 5. E aí eu fiz o terceiro vídeo, correto? Muito bem. E agora vamos pegar mais um sinal, que é este aqui, do versículo 10. Então, são 4 vídeos, né? Até agora. Muito bem. Então, vamos aqui. Em Mateus, capítulo 24, está escrito assim. Nesse tempo, isso aqui foi atribuído a Jesus, correto? Jesus aí mostrando os sinais. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, correto? Eis aqui mais um sinal da vinda do Messias, que era para aquele tempo e não para hoje, correto? Muito bem. Então aqui, neste versículo, os sinais estão aqui. Escândalos, violência, não é isso? Traição e ódio. Quando acontece isso aqui, que é comum na vida do ser humano, escândalos, violência, traição e ódio, são comuns na vida do ser humano. Quando acontece uma coisa aqui, e chega ao conhecimento do povo aí, por meio da televisão principalmente, aí o cristão diz assim, nossa, que violência absurda, não é? No mundo de hoje, isso aí está na Bíblia, é sinal de que Jesus está voltando. Não, esse cristão aí está completamente enganado. Ele está acreditando nos líderes religiosos. Não, a violência aqui, no mundo de hoje, é menos intensa do que a violência no mundo antigo. A violência na Bíblia, no Antigo Testamento, que não é antigo para os judeus, e também no Novo Testamento, a violência naquele tempo era muito maior do que a violência hoje. Entendeu? Era muito maior do que a violência hoje. E vamos mostrar isso aqui na Bíblia, correto? Muito bem. Então, aí está. Escândalos, violência, traição e ódio, tudo isso aqui, gente, era muito pior no mundo antigo. Era muito pior no mundo da Bíblia. E é o que vou mostrar aqui. Muito bem? Certinho. Então, para mostrar que esses sinais aqui da vinda de Jesus nada tem a ver com os dias de hoje, e sim da época de Jesus,
Então, está aqui o quadro comparativo, correto? Eu coloquei o mundo de hoje e aqui o mundo de Jesus. E você verá que a violência, o escândalo, a traição e o ódio eram maiores no tempo de Jesus e não hoje no planeta Terra. Apesar da violência urbana que a gente vive aqui, que é outra coisa, correto? Certinho, gente? Então vamos aqui comparar o mundo de Jesus com o mundo de hoje. E mostrando que no mundo de Jesus, os escândalos, a violência, a traição e o ódio eram muito mais frequentes no mundo de Jesus que no mundo de hoje. Correto? Muito bem. Então vamos aqui. Vamos pegar o mundo de hoje. Um caso aqui. 2 casos. O caso Suzanne von Richthofen e o caso Nardoni. O casal Nardoni. Correto? Muito bem. Suzanne von Richthofen, todos aí sabem o que é isso, não é? Conhecem aí essa garota por meio da televisão. O crime aí foi hediondo. O crime foi bárbaro, não é isso? Muito bem. Suzanne von Richthofen tinha ali uma família rica, uma família em paz, certo? O pai dela era empregado de uma multinacional e a mãe era médica. A Suzanne von Richthofen tinha um irmãozinho, né? O menino também, o menino está vivo hoje e ela também. Só que os pais dela morreram. E como morreram os pais de Suzanne? Ela, a filha, Suzanne von Richthofen, mandou matar os próprios pais. Certo? Um dos assassinos dos pais de Suzanne foi o Daniel Cravinho, que era Cravinhos, que era o namorado dela. Então o Daniel Cravinhos e o irmão dele, o Christian Cravinhos, mataram a pauladas na cabeça os pais de Suzanne. Que maldade, não é? Uma filha matando aí, mandando matar os próprios pais. Então, quando um cristão viu esse caso aí, disse assim: estamos no fim do mundo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, porque ele disse que a violência seria um absurdo, a violência, o escândalo aqui. Então Jesus está voltando. Não, Jesus jamais voltará. O caso da Suzanne von Richthofen não chega nem um pouquinho da maldade do que está na Bíblia. Não só no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, como também no Novo Testamento. A maldade ali era pior, correto? Vamos só brincar aqui um pouquinho, só para você entender. O caso Suzanne von Richthofen, não é isso? Horrível esse caso aí. Vamos pegar aqui, só para você entender, que o cristão diz assim: a filha mandar matar os pais é um absurdo, é o fim do mundo. Uma filha, isso é um absurdo. Ora, vamos à Bíblia. Não no tempo de Jesus, muito antes de Jesus nascer, correto? Aqui, lá em Gênesis, não é isso? Temos ali a lenda de Caim e Abel, não é isso? Adão e Eva, certo? Adão e Eva, na lenda bíblica, tiveram logo de início 2 filhos, não é? Caim e Abel, certinho? Muito bem. Então Caim matou Abel, não é isso? Na lenda bíblica. Aquilo não é fato real, gente. É lenda. Mas vamos lá, a lenda. Caim matou Abel, não é? Então vem a pergunta. Na lenda bíblica, qual foi o primeiro homicídio? Quem matou quem? Ora, um irmão matou outro irmão. Isso, gente, o primeiro homicídio. Ora, se o primeiro homicídio foi um irmão matando outro irmão, ninguém haveria de se admirar hoje quando uma filha, Suzanne, manda matar os próprios pais. Entendeu?
A própria Bíblia traz ali, em sua lenda, que o primeiro homicídio foi um irmão matando outro irmão, e não uma pessoa desconhecida. Logo, se um irmão mata outro irmão, ninguém é de se admirar quando uma filha manda matar os próprios pais. Entendeu? A gravidade é a mesma. Não é, portanto, de se admirar, de se ficar espantado com a filha aqui mandando matar os pais, quando o primeiro homicídio foi o irmão matando o próprio irmão. Como diz lá no meu Ceará, no caso da Suzane von Richthofen, se alguém fica admirado, espantado com essa violência aqui, ora, aí pergunta lá no meu Ceará, o que é um peido para quem está cagado? O que é um peido para quem está cagado? Nada, não é isso? Nada. Então é isso aí, ó. O primeiro caso lá na Bíblia já era logo um irmão matando outro irmão. Então ninguém fique admirado quando uma filha manda matar os pais. Entendeu? É simples assim. Mas agora vamos aqui no tempo de Jesus, que é o que interessa, correto? Muito bem. Outro caso aqui, o caso Nardoni, não é isso? O pai Nardoni estava com outra mulher. Ele tinha uma filha, Isabela, o nome da menina, 6 anos de idade, parece 6 anos, garotinha linda, a Isabela, filha do Nardoni com outra mulher. Ele estava aí já com a segunda mulher. Pois bem, então o Nardoni e sua mulher atual, eles deram pancadas na menina antes de o pai, o Nardoni, jogar a própria filha do 6º andar de um prédio em São Paulo. Ele soltou a filha do 6º andar com o intuito de matá-la e matou. A menina morreu. A jovem criancinha, melhor dizendo, Isabela. Isso aqui chocou o Brasil todo. E o cristão dizia, nossa, um pai matar a própria filha é o fim do mundo. É um fim do mundo. Não, não existe o fim do mundo por causa disso. Um pai matar a própria filha, isso aqui é muito comum em toda a Bíblia. E também na época de Jesus. Entendeu? Vai entendendo. Outra coisa aqui, o conflito entre judeus israelitas, e os árabes, ali, os muçulmanos. A briga hoje lá, não é? Jerusalém e palestinos, não é isso? A Palestina. Isso aqui é um conflito entre eles, porque eles reivindicam a capital Jerusalém como sagrada. Então a briga aqui é feia entre judeus e árabes, hoje ainda, e será sempre, correto? E será sempre. Pois bem, aí o pessoal diz, isso aqui é o fim do mundo. Não, não, essa briga aqui é antiga, muito antiga, muito antiga, é mais antiga do que você pensa. Então nada de fim de mundo aqui. E ódio entre povos era maior na Bíblia e também na época de Jesus do que hoje. E vou mostrar aqui com várias passagens bíblicas. Certinho, gente? Muito bem. Então vamos aqui. Um cristão que diz que o casal aqui Nardoni matou a criancinha Isabela, não é isso? Diz que isso aqui é uma injustiça. Claro que é. Claro que é. Mas essa injustiça ocorre só hoje? Não. Na época da Bíblia era pior. Quer ver o exemplo? Aqui, Jesus, nos relatos lendários da Bíblia, não estou aqui tratando do Jesus histórico. O Jesus histórico é um nada. Estou aqui tratando do Jesus que está presente nas narrativas bíblicas, nas narrativas lendárias do Novo Testamento. Entendeu? Então ali, na época de Jesus, ele foi preso, torturado e morto pelos romanos.
Aí um cristão diz: nossa, que injustiça! Jesus era inocente e foi morto. Ele foi preso, mesmo inocente, para os cristãos. Ele foi torturado, mesmo sendo inocente. Ele foi morto, mesmo sendo inocente. Então, entendeu? A morte de Jesus aqui é uma injustiça, segundo a visão dos cristãos, é uma injustiça gritante no mundo de Jesus, e não hoje. Entendeu? Essa injustiça aqui, matando Jesus, que era um ser inocente para os cristãos, isso aqui foi uma injustiça gritante, foi um escândalo gritante, foi uma violência contra Jesus gritante, foi um ódio gritante contra Jesus. Entendeu? Como a injustiça está aqui no mundo de Jesus, a violência está aqui no mundo de Jesus, o ódio está aqui no mundo de Jesus. Entendeu? Então vamos para frente, correto? Perseguição aos cristãos. Veja aqui, isso, gente, no mundo de Jesus, na época de Jesus, há 2000 anos, na Palestina. Então temos aqui, Atos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: naquele dia levantou-se, olha aqui, grande perseguição, olha aqui, grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então você vê aqui que essa perseguição aos cristãos, esse ódio aos cristãos, essa violência aos cristãos, isso aqui há 2000 anos, lá em Jerusalém. Veja aqui, perseguição às igrejas cristãs. Só que essa perseguição aos cristãos, no mundo de Jesus, não existe hoje em Jerusalém, no mundo atual. Você vai a Jerusalém, não é? Você vai a Jerusalém e não vê judeus lá perseguindo igrejas cristãs. Você vê igrejas cristãs em paz, lá em Jerusalém. Mas na época de Jesus não era assim. Havia o ódio às igrejas cristãs em Jerusalém, como está aqui em Atos capítulo 8, versículo 1. Isso aqui mostra o quê? Que a violência no mundo de Jesus era muito maior do que a violência no mundo de hoje. É fácil você entender isso aqui, que esses sinais aqui, dados, atribuídos a Jesus, referiam-se àquele tempo de Jesus, em que o ódio era muito maior do que hoje, a violência muito maior do que hoje, a traição muito maior do que hoje, os escândalos muito maiores do que hoje. Não é fácil entender? Outro exemplo aqui, peguemos traição no tempo de Jesus e peguemos traição agora em nosso tempo. Há poucos dias aí, o Léo Pinheiro, que era o presidente da construtora empreiteira OAS, o Léo Pinheiro traiu o Lula. O Léo Pinheiro aqui, ele traiu o Lula. Ele entregou o Lula, entendeu? Ele entregou o Lula. E aí o Lula foi condenado, não é isso? E está preso lá em Curitiba, não é? O Lula. Pois bem, o Léo Pinheiro revelou todas as transações que ele fez com o Lula em relação ao dinheiro para PT e em relação ao triplex lá em Guarujá. Então aqui houve uma traição, não é? O Léo Pinheiro entregou o Lula, certinho? Agora vamos à época de Jesus, pegar uma traição ali no Novo Testamento. Eu não posso ir aqui para o Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Se estou falando sobre Jesus, eu tenho que me ater ao Novo Testamento. Muito bem. Então em Mateus capítulo 26,
versículo 25, temos assim: então Judas, que o traía, perguntou, olha aqui, então Judas, que o traía, esse o aqui, Judas traía quem? Aqui em Mateus, Judas Iscariotes traía ao próprio Jesus, entendeu? Ele traía Jesus. Então veja aqui um exemplo de traição na época de Jesus e um exemplo de traição no mundo de hoje. E veja qual é a pior. Sob a visão dos cristãos, a traição aqui a Jesus era pior. Sob a visão dos cristãos, correto? Era pior. Por quê? Porque para os cristãos, Jesus era uma pessoa inocente. Então aqui, Judas Iscariotes, na época de Jesus, estava traindo uma pessoa inocente. Já no mundo de hoje aqui, o Léo Pinheiro não estava traindo uma pessoa inocente. O Lula se beneficiou de muitas coisas do Léo Pinheiro, da OAS, entendeu? Como a traição na época da Bíblia era muito mais grave do que a traição que nós temos hoje. Olha aqui, compara, certinho? Então você vê que traição aqui, como um dos sinais da vinda de Jesus, era para aquele tempo e não para hoje. Jesus aqui foi traído e, segundo a visão dos cristãos, Jesus era inocente. Então veja, trair um inocente é uma injustiça gritante, é uma violência gritante, é um escândalo gritante, entendeu? É fácil você ver que no mundo de Jesus, há 2000 anos, na Palestina, esses sinais aqui da vinda do Messias eram para aquele tempo, porque eles conviviam com isso aqui diariamente, e não para hoje. O que está na Bíblia era para o tempo dela, e não para o tempo de hoje, século 21. Entendeu, gente? Aí, os primeiros exemplos, correto? Vamos agora para o próximo quadro, para fornecer mais ainda provas bíblicas de que esses sinais aqui eram para aquele tempo. E o Messias nunca apareceu e nunca aparecerá, correto? Então vamos agora ao próximo quadro. Muito bem, aqui os sinais, não é? Que estão lá no versículo 10 de Mateus capítulo 24. Esses sinais aqui, repito, para aquele tempo, para a época de Jesus, e não para hoje, para uma época muito mais violenta que a de hoje. Vamos dar aqui mais exemplos desses sinais aí na época de Jesus. Vamos lá. Em Atos capítulo 12, versículo 1, temos: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Veja aqui a maldade, não é? A maldade na época de Jesus. O rei Herodes aqui mandou prender alguns cristãos. O Herodes, ele era judeu. Mandou prender aqui alguns cristãos da igreja cristã, aí o cristianismo, para maltratar esses cristãos. Então você vê aqui que no tempo de Jesus, na época de Jesus, a violência, a traição, escândalos e ódio eram muito maiores que no mundo de hoje. É fácil ver que esses sinais aqui estão atrelados à época de Jesus e não ao mundo em que vivemos hoje, correto? Veja bem, rei Herodes judeu, mandando prender aqui cristãos. Hoje você não vê um judeu mandando prender um cristão. Você não vê. Nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, lotados de loucos, nem na França, nem na Inglaterra,
nem em Jerusalém. Você vai a Jerusalém hoje e você não vê um judeu ali mandando prender cristãos. Mas no mundo de Jesus era assim. Entendeu? Como a violência era gritante na época de Jesus. Daí os sinais para aquele tempo e não para hoje. Entendeu? Outro exemplo aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 17 e 19. Peguei aqui só a parte que interessa. Está escrito assim: contudo, veja aí, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Viu aí? Diante da oposição dos judeus, olha aqui, colocando a culpa nos judeus. Os judeus aqui, na época de Jesus, nos relatos lendários bíblicos, os judeus aqui perseguindo cristãos. Entendeu? Quem está escrevendo isso aqui é o apóstolo Paulo. Ele, apóstolo Paulo, ele está indignado aqui pelo fato de ter sido preso em Jerusalém e ter sido entregue nas mãos dos romanos, o apóstolo Paulo. E ele diz aqui que diante da oposição dos judeus, ele procurou aí sua defesa. Isto é, os judeus aqui perseguindo novamente um cristão, o apóstolo Paulo. Então você vê que essa perseguição aqui de judeus aos cristãos era comum nos relatos lendários bíblicos. Na época de Jesus, essa perseguição era comum, esse ódio era comum. Hoje não. Repito, você vai a Jerusalém hoje, que é a terra dos judeus, não é isso, Jerusalém? Você vai lá e não vê um judeu sequer condenando um cristão por ser cristão. Viu como o mundo de hoje é muito melhor do que o mundo na época de Jesus? Mais exemplos aqui. Em Mateus capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores de 2 anos para baixo. Veja isso aqui. Essa passagem de Mateus, dizendo que o rei Herodes, que era judeu, mandou matar várias pessoas, ou melhor dizendo aí, meninos de 2 anos para baixo, isso aqui, gente, não é história. O rei Herodes era muito mau, mas nunca mandou matar meninos de Belém de 2 anos para baixo. Isso aqui faz parte da lenda sobre o nascimento de Jesus, escrito por Mateus, correto? Que não era Mateus. Isso aqui não é história, nunca aconteceu, correto? Isso aqui é uma referência à matança do primogênito lá na lenda de Êxodo. Houve uma cópia aqui, comparando Jesus a Moisés, correto? Então isso aqui não é história, mas vamos à lenda. Então está dito aqui que o rei Herodes, na época de Jesus, viu aí? Jesus já havia nascido. Na época de Jesus, o rei Herodes mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores de 2 anos para baixo. Veja que violência bárbara, veja que escândalo, veja que ódio, não é isso? Na época de Jesus. Então você vê aqui, se isso acontecesse hoje aqui no Brasil, por exemplo, se o presidente da República, o Michel Temer, resolvesse aqui mandar matar crianças inocentes de 2 anos para baixo, aqui em Brasília, se o Michel Temer fizesse isso aí, os cristãos iriam dizer que seria o fim do mundo, que isso aí é um sinal da vinda de Jesus. Não é isso? Uma aberração dessa, mandar matar crianças inocentes, meninos de 2 anos para baixo. Isso aqui
é de uma monstruosidade sem fim, não é mesmo? Seria aí hoje o fim do mundo para os cristãos. Só que isso aqui aconteceu na lenda lá no tempo de Jesus. Então você vê que a justiça, a injustiça, a violência no tempo de Jesus era muito pior que a violência que nós vivemos hoje em século 21. Entendeu? Viu aí? Outro exemplo. Em Mateus, capítulo 14, 10, está escrito assim: E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato. Veja aí. Novamente aqui, o tetrarca Herodes aqui, mandou matar o João Batista, correto? Que seguia aí a Jesus, João Batista. E a cabeça do João Batista foi trazida num prato. Veja que violência na época. Uma monstruosidade, não é isso? E o tetrarca Herodes mandou matar o João Batista aqui, porque o João Batista criticava a união dele, do Herodes aqui, tetrarca, porque esse Herodes tomou a mulher do próprio irmão, o irmão dele, o Filipe. O rei Herodes foi lá, esse tetrarca, e tomou a esposa do próprio irmão. Veja como o mundo da Bíblia era um mundo triste, não era? Muito bem. E aí trouxeram a cabeça do João Batista. Cortaram a cabeça de um corpo humano e trouxeram a cabeça num prato. Veja aí, se isso aqui, gente, acontecesse hoje aqui no Brasil, por exemplo, correto? Por exemplo, se o Bolsonaro, o candidato aí a presidente, o Jair Bolsonaro, mandasse matar o Haddad e trouxesse a cabeça do Haddad num prato, isso aí seria, né? Os cristãos iriam dizer que isso aí é o fim do mundo, é o sinal de que Jesus está chegando, voltando. Mas não, isso é ilusão. Isso aqui aconteceu na lenda bíblica, aconteceu aqui, na época de Jesus, essa monstruosidade aqui, e não hoje. Viu aí como os sinais eram para aquele tempo e não para hoje? Muito bem. Outro exemplo aqui, gente. Atos, capítulo 7, versículo 58. Está escrito assim: E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Está dizendo aqui que os judeus, novamente, apedrejaram alguém. Certo? Os judeus aqui pegaram uma pessoa, jogaram fora da cidade e começaram a apedrejar essa pessoa. E essa pessoa aqui foi morta por apedrejamento. Que coisa terrível, não é? Se acontecesse isso aqui hoje, no Brasil, aqui em Brasília, uma pessoa fosse morta por apedrejamento, aí os cristãos diriam que é o fim do mundo. Isso aí está na Bíblia. Escândalos, violência, Jesus está voltando. Não, errado. Isso aqui aconteceu no tempo de Jesus. Viu como os sinais eram para aquele tempo e não para hoje? Ora, quem foi apedrejado aqui? O apóstolo Estevão, cristão. Ele foi apedrejado aqui até a morte. Ele morreu. E morreu por quê? Apenas por causa do discurso dele. Uma injustiça. Morreu pelo que apenas ele falava. Ele propagava. Morreu por isso apenas. Uma injustiça, não é? Pois aqui está uma injustiça, uma violência, um ódio ao cristão Estevão. Entendeu? E para terminar o vídeo, porque eu poderia aqui dar mais exemplos, tudo aqui na época de Jesus. Mas para que o vídeo não fique muito comprido aí, vamos terminar com esse exemplo aqui, mais uma monstruosidade que está no Novo Testamento, na época de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, temos lá o casal Ananias e Safira. Ananias
e Safira, correto? Muito bem, vou explicar isso aí para terminar o vídeo. Isso aqui, gente, não é um fato real, é mais uma lenda que está no Novo Testamento. Isso aqui não aconteceu, mas é uma criatividade do escriba, o cara que escreveu isso aqui. Ele inventou essa historinha aqui, que é uma história hedionda, é uma história maligna, correto? Muito bem. Como foi essa história aqui? O casal Ananias e Safira, ele era um casal cristão, correto? O Ananias adorava Jesus. A Safira adorava Jesus, certinho? E eles ali estavam sempre no meio dos cristãos. Estavam ali com o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro e outros, correto? Tiago, etc. Muito bem. O que aconteceu? Certo dia, o casal Ananias e Safira resolveram vender um terreno que eles tinham lá, correto? Aí, eles venderam o terreno. E aí o casal entrou em acordo, o marido e a esposa. O Ananias disse a Safira que não iria dar todo o dinheiro da venda do terreno para o discípulo Pedro. Ele não iria dar, porque havia esse costume. A turma lá gostava também de dinheiro. Então você vê que o casal Ananias e Safira vendeu um terreno que era deles, comprou com o dinheiro deles, com o trabalho deles, com o esforço deles, e aí eles entraram em acordo para não dar todo o dinheiro da venda do terreno para os cristãos. Aí eles resolveram dar apenas uma pequena parte. Certinho? Muito bem. E aí o Ananias saiu de casa e disse à sua esposa querida que iria se encontrar com o discípulo Pedro, certo? Aquele que mentiu várias vezes contra Jesus. E que iria dar ao discípulo Pedro apenas uma pequena parte do dinheiro. Aí o Ananias saiu de casa. Foi caminhando lentamente pelas ruas empoeiradas, sem asfalto, né? Apenas terra braba. Aí ele foi se encontrar com o discípulo Pedro. E o Pedro perguntou ao Ananias se ele realmente havia vendido o terreno por aquele dinheiro, porque o Pedro achou pouco dinheiro. Pedro ficou desconfiando do Ananias, porque Pedro queria o dinheiro todo. Corretinho? Muito bem. Qualquer semelhança do Pedro com esses pastores evangélicos aqui no Brasil e nos Estados Unidos não é mera coincidência não, tá? Em relação a dinheiro aí. Muito bem. Então, o Ananias disse ao Pedro que o dinheiro que ele havia vendido, o terreno, o dinheiro todo estava ali. Isto é, o Ananias mentiu para o discípulo Pedro. E aí o Pedro percebeu a mentira do Ananias e aí invocou ao Deus dele, ao Deus cristão, o Pedro, e imediatamente o Deus cristão matou ali o Ananias, talvez com um ataque cardíaco. Não ria, por favor, não ria. Estou aqui mostrando a Bíblia, correto? Você fica rindo aí, atrapalha a minha explicação aqui, cara. Pois bem, aí o Ananias foi morto. Deus matou o Ananias, porque ele mentiu, não entregou o dinheiro todo, correto? Muito bem. A Safira, esposa de Ananias, ficou lá na casinha dela, não é? Esperando o marido. E o marido nada de voltar. Nada de voltar. Aí a Safira, preocupada, coitada, disse, meu Deus, o que aconteceu com meu querido Ananias, que até agora não voltou? O que aconteceu com ele? Aí a Safira saiu de sua casa depois de 3 horas, ela não aguentou, 3 horas se passaram, aí ela foi ao encontro do discípulo Pedro,
correto? Chegando lá, ela conversou com Pedro. E Pedro já havia mandado os capangas dele, os acompanhantes dele, levar o corpo do Ananias. Aí a Safira, a esposa, preocupada com o marido, coitada, disse: Pedro, onde está meu marido? Ele não esteve aqui não? Aí o Pedro olhou para ela e disse: vocês venderam o terreno por aquele dinheiro aqui que o Ananias trouxe? Aí a Safira, não é? Para concordar com o marido, disse: sim, Pedro, o dinheiro arrecadado pela venda do terreno foi esse aí, ó. Ela mentiu também para o discípulo Pedro. Aí Pedro invocou o Deus cristão. Aí o Deus cristão foi e também matou ali na hora a pobre esposa Safira. Os dois morreram porque mentiram ali diante de Pedro e mentiram diante de Jesus. E o Pedro, mentiroso, antes, com a crucificação de Jesus, Pedro ali, na lenda bíblica, mentiu 3 vezes. E Pedro não foi morto por mentir. Já o casal morreu por mentir. Não ria, por favor, não ria. Entendeu aí, gente? A injustiça. Imagine hoje, o presidente Michel Temer manda matar um casal aqui em Brasília porque o casal não recolheu o imposto de renda. Não ria, por favor, não ria. Entendeu? Aí o Michel Temer mandou matar o casal porque o casal não recolheu o imposto de renda. E aí seria um absurdo, não é isso? Os cristãos de hoje diriam assim: nossa, que absurdo matar um casal porque não contribuiu, escondeu o dinheiro, não pagou o imposto de renda. Matar esse casal, isso é um absurdo. Isso é uma maldade. Isso aí é o fim do mundo. Está na Bíblia, que é um sinal da vinda de Jesus. Não. Isso aí aconteceu na época de Jesus. Não ria, por favor, não ria. Gente, você vê por aí o mal que a religião causa às pessoas. O mal que a religião causa às pessoas. Certo? Então, você viu nesse vídeo aqui mais um sinal de que tudo que está aqui na Bíblia, gente, era para o tempo deles e não para nós. Nada acontece hoje na Terra que esteja registrado lá na Bíblia. Quem disser isso para vocês está mentindo, enganando. Entendeu? Portanto aí, mais um vídeo e vamos para o próximo. Muito obrigado.